A religiosidade é bem notória e você percebe que o povo, principalmente aqui no Brasil, é um povo místico, é um povo que acredita em muitas coisas e nós até, do ponto de vista bíblico, consideramos absurdas, e de fato são. Na Bíblia, existem 3 tipos de pessoas com relação à vida no Espírito. E existem muitas definições e conceitos fora da Bíblia sobre o que é ser uma pessoa espiritual. Eu não sei o que você pensa, não sei o que você imagina sobre o que é uma pessoa espiritual. Também não sei se você tem agido, tem vivido como alguém espiritual do ponto de vista bíblico. Mas quem sabe nessa noite, quem sabe nesta oportunidade, ao ouvir a palavra, ao refletir, ao ser instruído, ao ser admoestado, você possa se posicionar melhor. O objetivo da palavra é mudar a nossa vida, é tocar e mudar nossas posturas. Deus espera que você saia daqui com as posturas certas, que você saia daqui hoje renovado, cheio do Espírito e pronto para viver uma vida abençoada e uma vida espiritual. Existem muitos conceitos. No Novo Testamento nós vemos que uma pessoa espiritual é sobretudo alguém que sabe, tem consciência que possui um espírito e que sabe utilizar seu espírito. Eu não sei até que ponto você compreende essa verdade. Não sei como é que você se posiciona, mas você não tem que fazer força, você não tem que se espernear, não tem que ter pensamento positivo ou força de vontade para se tornar uma pessoa espiritual. Porque a Bíblia parte do princípio que nós somos, por natureza, seres espirituais. A definição do homem é a seguinte, do ponto de vista do Novo Testamento: cada um de nós é um espírito. Diga em voz alta: eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Você entendeu? Então você é um espírito, você possui uma alma e habita no corpo. Alma e espírito estão de tal maneira misturadas, mescladas e ligados, né, melhor dizendo, alma e espírito estão de tal forma ligados que só o poder da palavra e a presença de Deus pode dividir, pode separar. Então nós não temos o poder de separar, de tirar uma parte da outra. Porém, cada parte é única. Cada parte tem sua função ou funções. Bom, eu disse que, do ponto de vista do Novo Testamento, uma pessoa espiritual é alguém que sabe que possui um espírito e que o utiliza para 5 coisas. 5 coisas. Vamos relacionar. Eu não sei se o irmão está pronto ali para colocar no painel. Se estiver para projetar, tudo bem. Se não, eu vou citar, né? Então, primeira coisa que você
a partir do momento que se torna consciente do seu espírito, você pode utilizá-lo. A primeira coisa é para se relacionar com Deus e adorá-lo. Se relacionar com Deus e adorá-lo. É impressionante como que a maioria das pessoas que vem à igreja não tem essa sintonia fina, não anda com essa sintonia fina. Por quê? Porque tem uma visão errada, que para entrar na presença de Deus, para desfrutar da presença dEle, é preciso um sacrifício, é preciso uma santificação extra, é preciso uma limpeza, uma faxina mental, e não tem nada disso, não há nada disso. Em qualquer lugar, seja aqui, seja na rua, seja no banheiro, tomando banho, ou fazendo outra coisa, seja passeando, seja até num campo de futebol, seja em qualquer lugar que você estiver, você é um ser espiritual e você pode, em qualquer situação, em qualquer lugar, adorar a Deus em espírito. Você pode voltar-se para Deus e relacionar com Ele o tempo todo. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, uma pessoa espiritual usa seu espírito para vencer a sua natureza corrompida. Todos nós sabemos, até mesmo lendo a palavra e tendo conhecimento do que já temos estudado, as doutrinas da Bíblia, já temos enfocado bastante sobre a natureza pecaminosa do homem, que nós convertemos a Cristo e ganhamos uma nova natureza, mas ainda carregamos a velha. Então, para vencer essa natureza velha e corrompida, nós temos que exercer a nossa vida espiritual. Precisamos ter vida espiritual, temos que exercitar o nosso espírito para isso. Terceira coisa, para fazer obras de amor e serviço a Deus. Então, como é que devemos servir a Deus? Ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, você nota ali que os apóstolos, a igreja primitiva, os irmãos lá no início, serviam a Deus em espírito. Tudo que faziam eram eles motivados pelo Espírito e faziam no Espírito, e por isso faziam de maneira adequada, com amor. Quarta coisa, se você sair daqui com essa consciência que você possui um Espírito e que você pode exercitá-lo sem ter que fazer força, basta você entrar na dimensão dele e passar a exercitá-lo, para produzir frutos espirituais. Produzir frutos espirituais. Então, você produz frutos espirituais a partir do seu espírito, ligado a Deus, em comunhão com Deus. E quinto, você também usa seu espírito para alcançar conhecimento e maturidade espirituais. Esse conhecimento não é o conhecimento da letra, é o conhecimento revelado, é o entendimento que vem no seu espírito. Então você vai usar seu espírito para alcançar conhecimento e maturidade espirituais. Então, em resumo, uma pessoa espiritual é uma pessoa que sabe que tem um espírito e que o usa para esses 5 fins aí, para relacionar com Deus e adorá-lo, para vencer a natureza corrompida, para fazer obras de amor e serviço a Deus, produzir frutos espirituais e alcançar conhecimento e maturidade espirituais. Bom, de forma objetiva, para ser um crente verdadeiramente espiritual, no padrão divino, é necessário 2 coisas básicas. Em primeiro lugar, que você possua compreensão da sua identidade. Você tem que ter compreensão da sua nova identidade em Cristo, porque fora de Cristo você era filho de Adão, você vinha
da raça caída, você carregava o germe do pecado e você estava destinado à perdição, ao inferno. Você era um cidadão pervertido, corrompido. Uma vez que você se converteu a Cristo, então você se tornou nova criatura. Você agora está em Cristo para ser nova criatura e viver a sua nova identidade. Filho de Deus. Você agora é filho de Deus, você agora é alguém lavado e remido pelo sangue, você está selado para a vida eterna, você tem um novo nome escrito no céu, quem diz amém, aleluia? E você é um cidadão de outra pátria, né? Bom, então você é um novo cristão, você é um cidadão do céu, você tem uma nova identidade, você precisa então ter consciência dessa sua posição em Cristo permanentemente. E em segundo lugar, para você ser um crente espiritual, você precisa também crucificar a sua natureza corrompida. Crucificar diariamente a sua carne, porque a sua carne, ela foi treinada pelo pecado. Durante muito tempo você foi treinado a pecar. Você, enquanto era um ser fora da graça, fora da igreja, fora de Cristo, você tinha essa propulsão interior, né, de pecar, e de muitas formas você foi treinado, sua alma foi treinada para pecar. E portanto agora que você está em Cristo, você precisa destreinar, precisa desaprender muita coisa, precisa erradicar, extrair da sua natureza, né, muita coisa, e isso nós chamamos de processo da cruz. Então nós temos que encarar o processo da cruz para eliminar essa natureza velha que está dentro de nós, crucificando-a e renunciando-a. A Bíblia revela 3 tipos de pessoas com relação à vida no Espírito. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, até o capítulo 3, versículo 3. É muito importante que todos abram a Bíblia agora e vamos acompanhar essa leitura. Se o irmão conseguir projetar aqui, nós vamos mencionar o que está escrito diretamente aqui da projeção. Se não, de toda forma, eu vou abrir aqui 1 Coríntios capítulo 2 e nós vamos ler a partir do versículo 14. 1 Coríntios 2, 14 em diante. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O capítulo 3, vamos ver, versículo 3, a partir do versículo 1, é isso aí. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Bom, então, se você reparou bem, nós temos aqui 3 tipos de pessoas. Primeiro, o homem natural. Lá em Efésios capítulo 2, também nós encontramos uma descrição do homem natural. Um pouco à frente aí, Efésios capítulo 2,
de 1 a 3, também aqui vamos encontrar uma descrição do homem natural. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então aqui está mostrando que o homem natural, ele é morto nos seus delitos e pecados, dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, aqui você recebe mais luz, entendimento sobre o homem natural. Então, quais são as características do homem natural? Quais as características do homem natural? Vamos lá. O homem natural, características dele. Primeiro, é uma pessoa ímpia, uma pessoa não convertida. Segundo, é independente de Deus. O homem natural não tem interesse em orar, em sujeitar-se a Deus, em buscar a orientação de Deus, em ter a aprovação de Deus. Não tem. Ele é propenso a viver naturalmente. Terceiro, o homem natural possui uma alma dirigida por sua natureza caída. Então o homem natural, ele peca, não porque na verdade ele tenha, vamos dizer assim, um impulso exterior, sinta um impulso exterior para pecar. Não, é algo interior, é algo que está dentro dele, é uma lei que atua dentro dele, que o leva a pecar o tempo todo, Ele é pecador por natureza, e a sua alma é dirigida por essa natureza caída. Então ele faz tudo conforme os seus sentimentos, pensamentos e vontade. Ok, então o homem natural possui uma alma, por isso ele pensa, por isso ele sente, decide. Todavia, ele tem a sua mente, suas emoções e vontade dirigidas pela natureza caída, corrompida. E ele não se sujeita a Deus. Em Efésios a palavra diz que ele está vivendo fora da vontade de Deus e vive segundo as inclinações da sua carne. Portanto, ele não se sujeita a Deus de forma nenhuma. O que dele brota, o que dele sai, é aquilo que está em Gálatas capítulo 5. Depois vocês vão ler Gálatas 5, 19, 21. As obras da carne. Então o homem natural, o que se pode esperar daquele homem que está lá fora, aquela mulher que está lá fora, que não teme a Deus, que não anda na luz da palavra, que não se submete a Cristo? O que se pode esperar? Se pode esperar aquilo que está escrito lá em Gálatas: ira, dissensão, animosidades, glutonarias, feitiçarias, bebedice, tudo aquilo e muito mais, que a carne produz, a carne faz com que ele viva. Ora, então as ações, reações, hábitos e respostas da pessoa natural são governados pela carne, dando vazão aos pecados. Essa é a vida do homem natural. Agora, o segundo tipo de pessoa que está aí nessa sequência é o homem espiritual, o crente espiritual. Quais as características do crente espiritual? Primeiro, é uma pessoa convertida a Cristo. Então, um crente espiritual é alguém convertido a Cristo, alguém que nasceu de novo. Segundo, é uma pessoa que mantém comunhão permanente com. Então, um cristão espiritual não perde a comunhão, não perde a ligação, não perde
a sintonia, seja na hora do culto, seja na hora que está lá jogando futebol, seja no trabalho, seja na escola, seja na hora de uma festa, seja na hora de um nervosismo, na hora de uma pressão, de uma situação crítica. Em toda situação ele está ligado, ele está, né, com a sua antena espiritual em perfeita condição, ligada, sintonizada, recebendo sinal de cima, tendo ligação direta com o céu. Portanto, o crente espiritual tem comunhão permanente com Deus. Terceiro, ele se alimenta sempre da palavra de Deus. Esse é um diferencial, porque uma pessoa natural pode até ler a Bíblia. Uma pessoa lá de fora que não nasceu de novo pode até ler a Bíblia, pode até conhecer alguns textos da Bíblia. Um dia desse eu vi aquele Jô Soares citando salmos, citando textos da Bíblia. Ele conhece bastante versículos, histórias, parábolas da Bíblia, sabe muita coisa sobre Jesus, mas ele é um homem natural. Ele não tem novo nascimento, ele não tem compromisso de se alimentar da Bíblia, porque o homem espiritual não lê a Bíblia só para ler. O homem espiritual não abre a Bíblia para ver sua sorte, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre o homem carnal, o crente carnal. Esse sim, ele abre a Bíblia para ver sua sorte. O que Deus vai falar comigo aqui? Se for bom eu vou tomar posse, se for ruim é o diabo que está falando, né? Bom, então o crente carnal, ele é assim, né? Ele ainda está buscando algo bom para a sua sorte, para ter um dia melhor e tal. Mas o crente espiritual tem certeza que está ligado a Deus e que o melhor já está na sua vida, e que ele precisa tomar posse e ler a palavra para se alimentar, porque a palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus não é letra apenas. A palavra de Deus não são apenas princípios. A palavra de Deus, Jesus disse: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Portanto, quando você lê a palavra para receber o que ela possui, o que ela é, o que ela representa, então você está se alimentando dela. E se você se alimenta sempre dela, aí você fala: apóstolo, mas como é que eu vou alimentar sempre da palavra? Olha para cá. Não quer dizer que você vai ter que abrir a Bíblia 24 horas, o tempo todo. Não. É certo que você vai trabalhar, você vai fazer as suas atividades, as suas tarefas diárias, você vai cuidar de si mesmo e tal, é normal. Mas às vezes você pode não estar com a Bíblia na mão, mas aí vem uma tentação e você se recorda de um versículo, de uma palavra que você já leu, que ouviu, ou uma música que refere-se à palavra, e aquilo vem e aquilo acende assim de repente. Você começa a perceber que precisa focar naquilo, repetir aquilo, falar aquilo, meditar sobre aquilo, se alimentar daquilo, e você então se alimenta da palavra, mesmo não estando com a Bíblia aberta. Você se alimenta, se fortalece e prevalece. Quem diz amém, aleluia? Então, em toda situação, em todo momento. Às vezes também você está com o rádio ligado, Deus está ali falando com você pela palavra. Alguém ao seu lado cita uma palavra, alguém manda pela internet um texto para você, uma mensagem para você. De todo jeito, se é a palavra que está chegando, se é algum texto da Bíblia, aquilo vem para ser alimento para você. Quantos estão se alimentando no Facebook daquilo que eu estou escrevendo ali? Quem tem se alimentado? Está se alimentando? Está sendo bom? Então quem ainda não se alimenta, todo dia tem uma palavra para alimentar você ali no Facebook, tá? É só acionar lá o meu Facebook, a minha página, timeline, e ali você vai então comer algo, uma porção da palavra que vai ajudar você. Tem ajudado muita gente, espero que ajude você também. Agora, o crente espiritual também exercita seu espírito para ouvir quem? Ouvir a Deus. O crente espiritual exercita seu espírito. Exercita seu espírito.
Não tem que ficar caçando profeta. Ah, eu preciso ouvir a Deus. Na época do rei Saul era assim. Na época lá do Antigo Testamento era assim. Saul, certa feita, tinha que ouvir a Deus. E ele foi nos profetas, ninguém queria falar, porque Deus disse que não ia falar mais com ele, né? E aí Samuel também rejeitou. E aí Samuel já tinha morrido a uma certa altura, e ele estava ali ainda caçando, buscando um profeta, buscando alguém, e foi até uma feiticeira. Foi até uma feiticeira. Saul procurou uma feiticeira. Por quê? Porque ele não tinha ainda capacidade de exercitar seu espírito. E naquela época Deus ainda não habitava no homem permanente. Mas hoje, nessa dispensação, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo está dentro de nós. E nós podemos exercitar o nosso espírito para ouvir a voz dele. E ele fala conosco. Ele fala conosco.